E aqui eu queria começar falando sobre qual é o verdadeiro objetivo da fé em Deus. Não seria dar a Deus os nossos corações, de modo que nós possamos fazer a sua vontade? Mais ou menos aquilo que Maria disse quando ouvira da boca do anjo Gabriel: virá sobre ti o poder do Altíssimo, e uma sombra te cobrirá, e você dará luz ao menino, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela não entendeu muito como isso aconteceria. Simplesmente disse: seja na minha vida conforme a palavra do Senhor. Se cumpra na minha vida a palavra do Senhor. Então, qual é o objetivo da fé cristã, se não dar a Deus o nosso coração a Ele e cumprirmos a sua vontade, que é diferente do objetivo da religião, daquilo que nós construímos como seres humanos, que em vez de nos levar a Deus para darmos a Ele o nosso coração, os homens se utilizam da religião para fazer com que Deus trabalhe por eles. Mas o objetivo da verdadeira fé do Evangelho é levar o nosso coração a trabalhar para Deus. Em Cafarnaum, quando Jesus entrou na casa de Pedro e lá estava a sua sogra doente, Jesus a curou. E o texto nos diz que, ao ser curada, imediatamente ela se levantou e foi servir a Jesus e servir as pessoas da casa. Por quê? Porque o Evangelho nos cura, nos liberta, nos salva, para que nós possamos servir a Deus e servir ao nosso próximo. Mas por que a gente, sinceramente, gostaria de entregar o nosso coração a Deus, permitindo que Ele governe o nosso coração, de modo que a gente trabalhe para Ele? Por que a gente faria isso? Mas nunca estaremos aptos a fazer isso se a gente reduzir Deus à nossa própria imagem, fazendo curvar-se aos nossos interesses. Nunca vamos conseguir viver isso se nós queremos que Deus faça a nossa vontade e não fazermos a vontade dEle. Interessante que na oração do Pai Nosso nós somos ensinados por Jesus a orarmos: Pai, seja feita a Tua vontade. E aqueles que me acompanham já há anos aqui nesta igreja, já me ouviram falar aquelas palavras do C.S. Lewis, quando ele disse assim: a pior coisa é quando Deus diz ao homem, ou a um cristão: seja feita a sua vontade. Quando Deus nos entrega aos nossos desejos, às nossas vontades. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias do juízo de Israel. Veja que, mais uma vez, o capítulo 18 já começa dizendo que naqueles dias, que dias são esses? Dos juízos. Não havia governo, não havia liderança, não havia juiz em Israel. Deus está preparando o povo dele para um rei em Israel, que a princípio é Davi, mas acima de tudo é o Messias, é Jesus, porque ele é o verdadeiro rei, eterno.
Mas quando a gente coloca a nossa confiança em nós e não em Deus, e essa é a tragédia da religião humana, é quando ela tenta reduzir quem Deus é a alguém que a gente pode controlar, manipular como se fosse esse ar-condicionado ou aquele ventilador ali. Quando a gente não entende que precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, nos submetermos a Ele, servirmos a Ele de coração e de verdade, quando a gente diminui quem Deus é, não nos resta outra coisa a servir a um Deus que não pode nos salvar, nem nos ajudar, nem nos abençoar, como Mica está prestes a descobrir aqui. Os homens da tribo de Dan, o verso 1 diz que eles procuravam lugar para se estabelecer. Alguns anos haviam passado e todas as outras tribos, dentro das suas limitações, já haviam feito guerras e conquistado as suas terras por herança dadas por Deus às tribos de Israel. Mas aqui o verso 1 do capítulo 18 diz que os danitas, os da tribo de Dan, são os únicos entre as 12 tribos que ainda não conseguiram se estabelecer. Por quê? Porque eles não confiaram nas palavras de Deus. Tiveram medo de enfrentar os seus inimigos. E ainda estão rodando pela terra. E os danitas representam os fracos daqueles que representam e que fazem parte do chamado povo de Deus aqui. E que, inclusive, está fora das 12 tribos que aparecem no livro de Apocalipse. Estão na glória com o Senhor. E os danitas ficaram de fora. Põe na tela para a gente. Apocalipse, capítulo 7, dos versos 5 ao 8. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, quantos? 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Mais. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Próximo. Da tribo de Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Issacar, 12.000. Próximo. Da tribo de Zebulon, quantos? 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Dan não aparece. A tribo de José entrou no lugar de Dan. Aqui está falando dos 144.000 que Deus separou e salvou. Um número simbólico. Pessoas que o Senhor salvou e estão na glória, dentre essas 12 tribos, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra a Abraão. Então ele salvou. E o texto está deixando muito claro que os danitas ficaram de fora. Os únicos, eles começaram como todos os outros e estão de fora. O que é que isso me ensina? O que é que isso me ensina? O que é que isso me ensina? Deus não tem netos. E de que nós precisamos ser fiéis ao Senhor até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Dan começou com todo mundo e ficou fora, porque não perseverou em seguir ao Senhor, seu Deus, não obedeceu a Deus, não cumpriu o que Deus ordenou, não enfrentou os seus adversários, não confiou na palavra do Senhor e não enfrentou os seus adversários para conquistar a sua terra. E agora estão aqui, querendo a terra dos outros, terra espaçosa, terra próspera, e eles vão para um lugar muito longe de convivência de pessoas. Por quê? Porque ali as pessoas não têm para quem recorrer, não tem como fazer aliança. Então esses líderes da tribo de Dan são covardes. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 21:8 que os tímidos ficarão de fora. E no nosso contexto do Novo Testamento, os tímidos são aqueles que não têm coragem de levar o nome de Jesus no peito. São aqueles que negam a sua fé. Esses são os tímidos. Negam a sua fé quando a fé lhe exige prova. Negam a sua fé quando deveriam afirmar a sua fé. Esses são os tímidos que ficarão de fora, tanto quanto os muitos outros que aparecem lá no verso 8 de Apocalipse. De gente que começa a corrida, mas não termina. Gente que a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, advertiu que nós não podemos ser como aqueles que correm e esmurecem. Porque Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. E aí o escritor diz, no capítulo 10, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação. E mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Isso chama a nossa atenção, o fato de que de todas as tribos de Israel, a tribo de Dan fica fora, e que a tribo de José entra no lugar. Não deveria nos levar a colocar nossa barba de molho, né? Até aqueles que não têm barba? Sim ou não? Os danitas sofrem de desassossego espiritual. Eles não têm paz. A semelhança de Mica também. São pessoas que estão alienadas de Deus, afastadas dele. Por quê? Por causa da desobediência. Eles têm um conceito idólatra de Deus. Eles ignoram a palavra de Deus. Eles sabem aonde morar. Eles têm que morar nos vales onde todas as outras tribos estão morando, mas eles vão morar nas montanhas de Efraim, bem distante. Por quê? Porque eles têm medo dos inimigos. E Salomão disse em Provérbios, se no dia da adversidade você for frouxo, tem uma versão que fala isso mesmo, tá? Não é coisa de nordestino não, tá? Se no dia da adversidade você for frouxo, ou se você esmurecer, se você jogar a toalha, né? Se você... a sua força será pequena.
Isso me faz lembrar daquilo que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, quando ele diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Meu irmão, sabe como é que você vai conseguir vencer esse mundo que está aí, inclusive de coronavírus? Só crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse é o caminho da fé verdadeira, genuína. Eles sabem onde tem que adorar, os danitas, sabem onde tem que morar, mas eles param no santuário de Mica, eles contratam um sacerdote para ser sacerdote deles, eles vão até uma terra distante, próspera, para conquistar de uma maneira cruel aquela terra, mata todos ali, inclusive usa o nome de Deus. Perguntam para o sacerdote, o levita ali, se Deus estaria com eles. E quando voltam com o relatório, os 5 ali, para os seus irmãos danitas, e dizem: olha, e aí, como é que é a terra lá? Eles disseram: vocês não vão conquistar, não? Deus está conosco. E Deus não estava com eles. Esse é que é o problema. É que Deus não estava, mas eles estavam dizendo que estava. Deus não tem compromisso com essas coisas, gente. É o que eu disse para vocês domingo passado, no finalzinho da pregação, as palavras de Deus para Asa, em 1 Crônicas capítulo 15, quando ele assumiu o reinado, ele era filho de um rei justo, e Deus disse para ele: o Senhor estará contigo enquanto você estiver com ele. Se você o abandonar, ele também te abandonará. É por isso que nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, me dê um coração reto, para eu te servir todos os dias da minha vida, e não ser leviano, e te abandonar por qualquer coisa, como se tivesse algum motivo para abandonarmos a Jesus. Como se tivéssemos. Agora, os danitas, eles prestam um culto semelhante a Mica. É um culto idólatra. Quando os soldados avançam rumo à terra onde decidem se estabelecer, Mica, e os seus soldados também, os seus vizinhos, estão prontos para lutar contra os danitas. Porque Mica descobriu que os danitas entraram lá e roubaram tudo deles. O colete sacerdotal, o ídolo de metal, o santuário que ele fez na terra dele, até o sacerdote eles levaram. Ele foi ao encalço dos danitas. Os danitas pararam e falaram: o que você quer? Ele falou: rapaz, vocês levaram tudo que é meu, o que me sobrou? Mas exatamente isso aí, essa pergunta de Mica é importante. O que é que me sobrou? Quando a gente coloca a nossa confiança em alguma coisa que não é Deus, o que é que nos sobra? Quando a gente coloca a nossa confiança na nossa atividade profissional, e aí a gente descobre que alguém mais sortudo do que a gente, alguém mais forte do que a gente, alguém que era mais coligado ao chefe do que a gente, nos roubara a nossa posição. Quando a gente faz da nossa profissão o tudo da nossa vida, o que é que nos sobra? Quando Ele é o nosso Deus, quando alguém faz da sua autoimagem o seu Deus, a sua última realidade, a sua última condição,
de vida, a sua razão para existir, a sua autoimagem. E aí a pessoa vai percebendo que o tempo vai passando, ela vai envelhecendo, vai tendo rugas, vai ficando doente. O que é que sobra para essa pessoa? E aí cabe essa pergunta. Quando nós perdemos tudo aquilo em que nós confiávamos, qual é o tipo de pergunta que nós fazemos? Porque Mica fez essa pergunta: o que é que me sobrou? Eu perguntaria para você nesta noite, o que lhe faria lamentar caso algo fosse tomado de você? Será que foi-lhe tomado algum Deus? Será que lhe sobrou alguma coisa? O que você falaria? Como é que eu vou viver agora? Não me restou nada. A gente chora e se condói quando alguém, inclusive da igreja, perde algum ente querido. Às vezes, há casos que as pessoas, por forte emoção, naquele momento ela diz assim, em frente ao caixão, do filho, ou do marido, ou da esposa, a minha vida acabou. As pessoas costumam dizer isso, Minha vida acabou, você era tudo para mim, Eu não tenho mais razão para viver. Há casos de pessoas que falam isso debaixo de forte emoção, de dor. Mas aí, com os dias, ela supera, e Deus conforta, e a vida segue. Amém? Mas tem pessoas que, de fato, o marido, a esposa, o filho, era o seu Deus. E elas não superam nunca. Porque tudo que elas tinham era aquela pessoa e não Deus. E aí nós precisamos entender que a única pessoa que nós temos e que não nos será tirada é Jesus Cristo. É aquele de quem podemos dizer, como Pedro disse, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna. João capítulo 6, verso 68. Porque quando Jesus deu aquele sermão da desistência, porque Jesus também pregou um sermão da desistência, Já leu esse sermão de Jesus? Já leu ou não? João capítulo 6 todinho, é o sermão. Pregou duro, a galera vindo atrás dele por causa dos milagres, dos pães que estavam alimentando a barriga do povo. Aí Jesus deu uma escapada deles lá, pelo barco, pelo mar e tal, e eles procurando Jesus, que Jesus está, eles encontram de manhã cedo Jesus e, Senhor, o Senhor saiu aqui, não falou nada, a gente ficou a noite toda te procurando, e o Senhor nem falou para a gente, nem avisou para onde que ia. Jesus já olhou para a cara dos caras e perguntou assim, vem cá, vocês estão me procurando por quê? Qual é o interesse de vocês? E já deu a pergunta, já deu a resposta. Nem esperou. Porque ele sabe qual é a motivação do meu e do seu coração. Ele já disse, eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão procurando porque eu acabei de alimentar a barriga de vocês. Vocês estão atrás de mim, não é por quem eu sou, mas pelo que eu tenho feito por vocês.
porque eu estou colocando comida na barriga de vocês, multiplicando pães. Ele acabou de multiplicar os pães no capítulo 5. Aí ele começa o sermão dele. O Evangelho de João é um evangelho que tem os discursos de Jesus, os sermões de Jesus. Você não vê muito milagre ali, tá? E são longos. São longos. Tem muita gente que não gosta, né? Mas Jesus também pregou um pouco mais longo também, né? E no capítulo 6, ele prega o sermão da desistência. Ele diz para os caras assim, falou, olha, é o seguinte, vocês querem ter vida eterna? Queremos. Então trabalhem pelo pão que não perece. Como assim? Porque vocês, os pais de vocês, os seus antepassados, trabalharam por um pão que perecia. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas não estão aqui não. Estão mortos, morreram no deserto. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, se você não tiver comunhão íntima e verdadeira comigo, você não pode ter a vida eterna. Na hora que Jesus falou um negócio desse, os caras pocaram longe e disseram, esse homem é doido, esse homem tem demônio, esse homem não é de Deus não. Que é isso? Canibalismo? Charlatanismo religioso? Isso é satanismo agora? Tem que comer da carne dele, beber do sangue dele? Que negócio é esse, rapaz? Aí os versos 62, 63, 64, 65, 66, aí no 66 Jesus fala assim, diz assim, e muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais. Por causa de quê? Da pregação, do ensino. Tem muita gente que deixa a igreja porque não quer a pregação, não quer o ensino, quer o milagre, quer a cura, quer a barriga cheia, quer ilusões. Isaías capítulo 5, o povo de Israel clamando, aliás, em Jeremias capítulo 5, o povo de Israel clamando para Jeremias, não nos pregue a verdade, nos pregue ilusões. Isaías, eles falam a mesma coisa, queremos ilusões, queremos que você nos engane. Eles abandonaram Jesus. E tem gente que deixa a igreja porque não tem o louvor que ele quer, não tem aquelas coisas que ele quer, não tem o trabalho para a criança que ele quer, entendeu? Às vezes ele está lá sendo pastoreado por um picareta, por um adúltero, um ladrão, mas tem o entretenimento que ele quer na igreja. E eles abandonaram Jesus. E aí? E aí? O que é que Jesus vai fazer agora? O que é que vocês acham? Vem cá, peguei pesado aí. Né? Não leva mal não, é que eu estou meio hoje deprimido, né? Hoje é segunda-feira, minha folga pastoral, eu estou meio deprimido aí, então não leva mal não, volta aqui, vamos conversar melhor, não saiam da igreja não. Jesus fez isso com eles, deixou-os partir. Às vezes você tem que deixar as pessoas partirem, porque elas não reconhecem o seu valor. Não adianta você querer impor que as pessoas reconheçam o seu valor. Isso vai acontecer também no teu relacionamento. Às vezes de marido e mulher, às vezes entre pai e filho. Tem filho que não reconhece o pai. Não é só pastor com ovelha não, tá? Não é só pastor com ovelha não. Mas, por exemplo, a parábola do filho pródigo mesmo. Aquele filho gritou independência antes da hora.
não valorizava a casa dele, não valorizava a presença do pai dele. Mas às vezes você tem que deixar partir, porque lá na frente vai reconhecer o seu valor. Ou se não, paciência. Jesus não sofria de problema de autoestima, autoimagem. Ai, ninguém me quer, né? Tem gente me deixando, me abandonando, que não sei o que e tal. Não tinha esse problema. Porque ele sabia que a motivação para a qual as pessoas estavam seguindo e agora estavam abandonando, não era uma motivação do céu. Não era uma motivação espiritual. Eles estavam atrás de Jesus porque Jesus era o Filho de Deus que salvaria eles dos seus pecados. Mas porque Jesus estava alimentando eles. E agora, na hora que Jesus chama eles, não é, para tomar uma posição e falar assim: olha, o que vocês querem da vida de vocês? Vocês vão me seguir mesmo de verdade? Eles abandonaram Jesus. E Jesus então olhou para os 12, e perguntou-lhes: vocês também querem ir embora? Olha, momento decisivo. Vocês querem ir embora também? Pedro, graças a Deus, salvou o grupo. Salvou. Eu fico imaginando o que é que Judas pensou na hora que ouviu essas palavras, né? Pedro pode ser o que for, mas salvou o grupo. Verso 68, o que é que ele diz? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E temos visto em Cristo, e visto e crido que tu és o Filho de Deus. É por isso que você continua na igreja, ou deveria continuar na igreja. Vocês já sabem quem você crê. Você sabe o que você quer. Você entendeu, querido? Quem está entendendo? Você entendeu? Porque é o seguinte, meu filho. Líder vai e vem, ou vem e vai. Pastor, vem e vai. Mas Jesus permanece. Igreja permanece. Um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer. A igreja permanece. A igreja é maior do que eu e você, querido. O Evangelho é eterno. Então, é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Em quem você tem crido. Por que tem muita gente que se decepciona? É lógico que a gente deve se decepcionar quando vê escândalos pastorais, escândalos eclesiásticos. Não devemos nos conformar com essas coisas. Mas tem gente que se escandaliza a ponto de se afastar do Evangelho, de Jesus. Jesus te escandalizou? Não. Ele pecou contra você? Não. Ele que adulterou? Não. Foi aquele pastor. Aquela igreja que é safada? Não. É. Jesus é? Não. E por que você abandona a igreja? Ah, porque é que... Irmão, não funciona isso. Ou a gente sabe em quem a gente tem crido, ou a gente vai ficar de lugar em lugar, de igreja em igreja. Agora, uma coisa interessante. Eles chegaram em Laís, nome da sua sobrinha, né? Laís. Era o nome que os moradores deram ali. Os danitas chegaram em Laís, invadiram, mataram todo mundo, e aí começaram, né, uma nova vida, até mudaram o nome da cidade, Dan, em homenagem ao ancestral, né, ao príncipe da época de Moisés, está lá, Dan. Eles honraram Dan, mas está fora da lista de Deus em Apocalipse 7.
Está entendendo o negócio? Às vezes as pessoas que nós honramos não são necessariamente as pessoas que Deus está honrando. Quem está entendendo? É. Eles mudam até o nome da cidade, mudam de lugar, mas não mudam de vida. Não muda de comportamento, não muda de atitude, não muda de coração. Não muda. Continuam vazios, perversos, ímpios, mentirosos, enganadores. E aqui é gente, não são os amonitas que eu estou falando. Não estou falando dos moabitas. Não estou falando dos amalequitas. Estou falando de gente que estava no meio do povo de Deus. Fazia parte das 12 tribos de Israel, de gente que ouviu Deus falar no Monte Sinai, gente que recebeu a herança da lei de Deus, gente que viu aquele fogo lá no deserto, gente que viu aquela coluna de nuvem no deserto, coluna de fogo, né, Glenn? É. Gente que viu tantos milagres e agora está fazendo esse tipo de coisa. A gente se surpreende com o que o homem faz, mas Deus não. Deus nunca é desprevenido. Ele sabe do que a gente é capaz. Seja bom, seja ruim. Deus sabe. Agora, você não tem essa curiosidade, não? Toda hora fala, né? O levita de Belém, né? O levita, né? E tal. E não fala o nome dele. Se você ler o capítulo 17, graças a Deus que não termina no 17, tem o 18. Aparece o nome dele, sim ou não? Qual é o nome dele? Volta aí, olha aí. No finalzinho do capítulo 18, acho que verso 29, por aí, dá uma olhadinha aí. Põe aqui para a gente na tela, né? Qual o nome dele? Quem era esse levita, né? Que colocou, né, o povo lá para adorar o ídolo de metal? Qual o nome dele? Qual? Jonatas. Filho de quem? Gesso. Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Não surpreende a gente? A gente não fica espantado com uma coisa dessa? Como pode ser uma coisa dessa? O neto de Moisés, levando o povo de Deus para o precipício. O neto de Moisés, levando o povo para adorar ídolos. O neto de Moisés se rebelando contra o lugar de culto estabelecido por Deus, que era Siló. O neto de Moisés é contratado e serve a quem paga melhor para ele. Só serve aos seus interesses. Só prega e fala aquilo que o povo quer ouvir. Porque quando os caras de Dan perguntaram para ele, e aí, consulta o Senhor para saber se ele está conosco nessa batalha lá, ele nem consultou, já foi dizendo, vai em paz, o Senhor está com vocês. Prega o que o povo quer. É o neto de Moisés. O doutor Don Carson, escritor e teólogo do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a primeira geração conhece o Evangelho, a segunda geração acha que conhece o Evangelho, e a terceira geração perde o Evangelho, esquece o Evangelho.
E ele está certo mesmo. E a família de Moisés é o maior e clássico exemplo disso que ele está falando. Moisés conhecia Deus, Gerson, seu filho, achava, pressupunha que conhecia Deus, mas o neto dele, a terceira geração, que é o Jonatas, ou Jonatas, mas na verdade aqui é Jonatã, não conhecia Deus. E ele está ali, como sacerdote. Juízes capítulo 2. A Bíblia diz que depois de Moisés, depois de Josué, e depois dos anciãos de Israel, que viram todos os feitos de Deus no deserto, depois que todos eles morreram, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus e passaram a adorar aos ídolos. É por isso que nós temos a responsabilidade como pastores, como líderes na igreja e também como pais cristãos, tementes a Deus, a ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos ensinem aos seus netos o temor do Senhor. Para que o Evangelho seja conhecido até a terceira e quarta geração da nossa família. Para que não aconteça na nossa família o que aconteceu com a família de Moisés. Porque a primeira geração conhecia Deus, a segunda achava que conhecia, e a terceira não conhecia mais. E o capítulo 2 de Juízes diz exatamente isso. Levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que eles fizeram? Foram adorar aos ídolos. Porque quem não conhece a Deus vai adorar deuses. E não são apenas deuses de gesso, nem de madeira, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata, mas esses deuses que eu elenquei aqui no início. Pessoas, profissões, dinheiro, status, sexo, o que é que seja. Interessante que o verso 31 diz assim, que esse Jonatas e os seus filhos lideraram o culto na tribo de Dan até o exílio, e eles adoraram a esses ídolos até o exílio, enquanto o lugar do culto e da adoração não era lá, mas era em Siló. Eles rejeitaram o lugar do culto e da adoração a Deus. Não obedeceram para o resto da vida deles. Eles mesmos se apartaram do povo do Senhor. E esta é a razão porque eles não estão lá entre os que foram salvos e glorificados em Apocalipse 7. Porque eles se apostataram e se afastaram da comunidade de Israel, do povo de Deus. Você está entendendo? E a mesma coisa, meu querido, quando a gente quer servir a Deus do nosso jeito, quando a gente rejeita o tabernáculo de Deus, a gente se afasta de Deus. E quem é o tabernáculo de Deus? João 1,14, coloca na tela, diz assim, que Jesus veio ao mundo e se fez carne e tabernaculou entre os homens.
agora não é mais um tabernáculo em Siló, é em Jesus que nós podemos ter o verdadeiro encontro com Deus. E se você estiver construindo a sua vida fora de Jesus, vai encontrar decepção, como Mica encontrou. E você não quer isso para a sua vida, não, quer? É isso que você quer? Porque o lugar do encontro com Deus é Jesus. É nele que nós vamos encontrar paz, significado para a nossa vida, razão para viver. É somente adorando a esse Deus verdadeiro, por meio de Jesus, em espírito e em verdade, porque agora o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa mais se é em Jerusalém, no Monte Ebal, no Monte Gerizim, que eles estão naquela discussão sobre isso em João capítulo 4, e Jesus então diz, o lugar da adoração é em espírito e em verdade, e eu sou o lugar da adoração, eu sou o tabernáculo, eu sou aquela pessoa que vai congregar e reunir, conectar você com Deus. Jesus é o tabernáculo. Qualquer pessoa que esteja tentando chegar a Deus sem Jesus, não vai encontrar Deus, vai encontrar um ídolo. E não Deus. Onde estamos construindo a nossa vida? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? E finalizando, querido, os capítulos 17 e 18 de Juízes nos apresentam ótimos exemplos da banalidade do mal. Por quê? Você vê que as pessoas são vis, banais, vazias. C.S. Lewis, no seu livro A Abolição do Homem, chama esse tipo de gente, como Mica e os Danitas, e o Levita, Jonatas, de pessoas sem coração. Ele diz no seu livro, Abolição do Homem, gente que tem cabeça, tem intelectualidade, gente que até tem vísceras, tem até vísceras, tem paixões, tem desejos, mas não tem coração. São vis, são banais, são vazias. Eles não amam a Deus, eles não servem ao Senhor. E cada um de nós corre esse mesmo risco de ser banal, de ser vazio, de ser desinteressante, se a gente insistir em domesticar a Deus, tornar Deus banal, porque só é possível a gente ser relevante, ter conteúdo, não ser vazio, ter significado para a vida, significado para a existência, quando a gente faz de Deus o nosso verdadeiro Deus. Quando a gente serve a Jesus com toda a fidelidade do nosso coração, dizendo aquilo que Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens palavras de vida eterna. Amém?